Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora pro podcast de hoje, o último podcast da semana, né? Pra gente falar de Copa do Brasil. Tivemos resultados importantes, né? Palmeiras vencendo, São Paulo vencendo, Botafogo vencendo. O destaque do dia não tinha como deixar de ser. O Palmeiras venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, aqui de São Paulo. E olha, foi um jogo eletrizante. Um jogo eletrizante. E, cara, assim, a reflexão inicial é essa, cara, em relação a esse Palmeiras do Abel Ferreira, que deixa para vencer o jogo mais uma vez nos acréscimos, ali, talvez na última jogada do jogo, né? No último segundo, né? Permitido de jogo, o Palmeiras consegue uma vitória fundamental, né? Nesses esforços do Abel Ferreira e da sua comissão técnica de fazer a gestão ideal do seu grupo. Porque de repente empata ou perde para o Botafogo esse primeiro jogo, o segundo jogo é uma gestão de energia que pode comprometer, né? Em virtude do calendário, pode comprometer as pretensões do Abel Ferreira, né? Então, entra com um time diferente, o time não rende no primeiro tempo e no segundo tempo a coisa começa a acelerar, né? O Palmeiras acelerado, em alta frequência, buscando gol a todo custo, chega ao gol da vitória, né? Até então, 1-0, chega até a fazer o segundo gol, que estava impedido, motivo de ira do treinador Abel Ferreira, e depois o Botafogo chega à igualdade, lance muito fortuito, muito feliz, e o Palmeiras já no finalzinho do jogo consegue o gol da vitória, consolida a sua vitória. Então, assim, a gente sempre fala desse Palmeiras, né, dessa era do Abel Ferreira, e a gente tem na história do futebol, isso não é teoria, né? A gente tem na história do futebol equipes que, cara, como é que se acomodam, né? Eu não sei se esse é o termo correto, porque eu acho que ninguém se acostuma a vencer. Ninguém se acostuma a ser campeão. Ser campeão é ser campeão, cara. É uma adrenalina única. Só que existe. Você entra num nível de comodismo. A partir do momento em que você se torna um grupo campeão, né? Pega você mesmo no seu dia a dia. Quando você precisa buscar um emprego novo, quando você tem uma pretensão nova, você dá um gás adicional, né? Pô, quero um emprego novo, quero ser promovido, quero mudar de área. Você dá um gás inicial, porque você precisa disso, né? Você não tem um currículo para te respaldar de repente. Ou até tem, mas a empresa precisa. Cara, é uma posição, sei lá, você quer um cargo de liderança. Pô, é um cargo de liderança. Você tem currículo, tem credenciais, mas para assumir um cargo de liderança é um cargo estratégico. Não dá para qualquer empresa simplesmente sair contratando, se bem que tem empresa que faz isso, mas isso é outros 500. Sair contratando qualquer profissional para exercer um cargo importante. Então você dá um gás inicial para provar que você é capaz, né? Quando a gente fala do futebol, cara, assim, a gente precisa conquistar uma Libertadores, a gente precisa conquistar um Campeonato Brasileiro, precisa conquistar uma Copa do Brasil. Existe uma motivação adicional. A partir do momento que você conquista, não que a motivação deixa de existir, mas você já não dá mais aquele gás, né? Quando o Palmeiras passou um longo hiato de tempo sem conquistar um título, aquele gás existia. Você viu o sangue no olho dos atletas, né? Quando o Palmeiras ficou em hiato sem ganhar a Libertadores, você viu o sangue no olho dos atletas. Quando o Flamengo, isso aconteceu com o Flamengo também, tá? A gente pode estender. Quando o Flamengo vem a conquistar o bicampeonato da Libertadores, você vê que o time está numa outra frequência. Quando o Galo é campeão brasileiro depois de um longo hiato, você vê que o time está numa outra rotação, porque existe essa motivação adicional. E aí, depois disso, não é que o time não é que o time se acostuma, não é que o time se acostuma a vencer, é que o time naturalmente se acomoda, né? A gente já conquistou, veio aqui a adrenalina, a gente se consolida no elenco, a gente se consolida nesse grupo, naturalmente as coisas vão entrando numa rotina. E como você trabalha essa rotina é o que vai definir. Eu acho que não é o comodismo. Talvez é uma mescla de tudo. Mas assim, o quanto você vai trabalhar essa rotina é que eu acho que vai dizer se você vai se manter com um grupo vencedor ou não. Com um grupo com campeão ou não. Eu não estou falando que ninguém aqui trabalha como deveria trabalhar. Só que a partir do momento que você perde aquela motivação, cara, o dia a dia é o que vai falar alto, né? É como um namoro, é como um relacionamento.
quando você vai começar o relacionamento, você dá um gás adicional, né? Você dá aquele gás, né? Leva para uns lugares diferentes, comer uma comida diferente, vamos fazer uma coisa, uma parada diferente, diferenciada. Você faz um esforço. A partir do momento que você entra naquele estágio que o relacionamento se consolida, não que você deixa de se esforçar, mas você entra numa rotina. E o dia a dia é o que fala alto, né? Se o relacionamento vai durar ou não, é o dia a dia. Isso é normal, gente. Não é que, pô, vagabundo, sem vergonha, não. Isso é normal de qualquer coisa que a gente faz na vida. Pô, quero mudar de país, quero mudar de casa, quero mudar de cidade, quero mudar de emprego, quero começar um relacionamento. Tudo, cara, tudo na nossa vida é assim. A gente dá um gás inicial para conquistar aquilo que a gente quer conquistar, e quando a gente conquista, a gente entra no dia a dia. E o dia a dia é o que fala alto, né? E esse Palmeiras, ele é visto como um time que não se cansa de vencer. Ninguém se cansa de vencer. Só que o dia a dia é o que fala alto. Talvez falte uma motivação adicional, né? Não é motivação, motivação existe, porque esse time continua vencendo. Mas talvez aquela adrenalina do dia a dia de, poxa, vamos conquistar algo inédito. E esse time já tem tudo, né? Esse time já tem tudo. Então fica aquela coisa, como é que a gente vai motivar? Como é que a gente vai ter algo diferente? E não sei, me parece. É óbvio que não é proposital. Ninguém quer ganhar no último minuto. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer fazer o torcedor sofrer. Mas essa adrenalina é diferente. Cara, esse negócio de você vencer no último minuto. Esse negócio de você virar de repente. Nesse caso não foi nenhuma virada, né? Mas contra o Del Valle. O Palmeiras virou uma partida dificílima na altitude. Agora contra o Botafogo. Sai bem, o primeiro tempo foi ruim, sofreu, poderia ter saído perdendo, e aí faz o gol, toma empate, tem que buscar o resultado no final. Cara, são essas coisas, e o Abel gosta do cântico, né, do torcedor do Palmeiras, que o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. Depois do jogo contra o Del Valle, teve um vídeo, né, dos jogadores cantando no vestiário, né, os jogadores e a comissão técnica. O Abel Ferreira sempre fala sobre isso em coletivas. Então, eu não sei, me parece que esse é o fator motivacional do momento. E, de novo, eu não acho que isso é proposital, não acho que isso seja arquitetado pelo Abel, mas parece que ele gosta de sofrer um pouquinho. Acho que ele, pô, assim, a gente está no nosso dia a dia. Não é que eu não me sinta contente, não me sinta motivado, mas a rotina, ela é difícil de ser trabalhada. Vão ter dias que você vai estar com mais preguiça e vão ter dias que você vai estar com, né, com mais vigor, né? Você vai estar com mais vitalidade, isso é normal, né? De qualquer ser humano. Só que, como eu falei, quando tem o ineditismo, né? Quando tem algo inédito, você mesmo cansado, você vai, cara, você vai pilhado, né? Você dá aquele fator a mais, né? Então, cara, assim, difícil a gente dizer, né? Eu não acho que alguém faça isso de forma intencional. Mas que isso vem acontecendo corriqueiramente com o Palmeiras, isso vem acontecendo, né? Isso vem acontecendo. E se mostra um time, cara, que mentalmente ele já era muito elogiado e tem que ser muito elogiado, mas a gente vai se rendendo cada vez mais, né? A força mental dessa equipe. E o quanto que o Abel Ferreira é capaz de mudar uma partida. Ele tem jogadores para isso. Mas quando você olha em primeiro tempo contra o Independente Del Valle, quando você olha o primeiro tempo desse Palmeiras contra o Botafogo, você chega a uma ideia de que, assim, cara, o trabalho do Abel chegou no limite. Ele não vai conseguir tirar mais disso. E no segundo tempo ele muda o jogo. Por vários contextos, né? Óbvio que o time adversário também cansa. Mas é muito mérito assim, do que o Abel consegue olhar no seu banco de reserva, ou mesmo no time que está em campo. E, cara, vamos mudar a história desse jogo. E de repente a mensagem que ele passa no vestiário, a mensagem motivacional para os atletas. Então, assim, é um trabalho que não chegou no seu limite, e a gente refletiu muito sobre isso. É um trabalho que não chegou no limite. A gente não sabe qual é o limite do jogo. Se a gente vai ver o Palmeiras jogar como jogou o Flamengo do Jorge Jesus, não, isso a gente nunca vai ver. Essa conclusão já. Eu acho que, assim, isso não é demérito, tá? Isso não é demérito. Isso aqui não é colocar uma limitação no trabalho do Abel. Porque, sob outras óticas, sob outras vertentes, o trabalho do Abel é muito melhor. Mas, assim, jogar como o Flamengo do Jorge Jesus jogou, isso não vai acontecer no Palmeiras do Abel Ferreira. Não é esse o estilo, não é esse o perfil.
Ah, então, de repente, o torcedor palmeirense que queira ter um pouquinho mais de conforto, pô, será que não dá para ter uma temporada mais tranquila? Não, não vai ter. Até porque o Abel, ele gosta dessas emoções. Ele, cara, ele é um emocionado à beira do campo. E ele gosta de viver essas emoções. Então, se isso é arquitetado, eu acho que não. Né? Eu acho que não. Ele pensa um jogo, ele pensa uma forma de jogar para começar o jogo e para ter a vida tranquila. Mas, do outro lado, tem um adversário que vai te privar disso. O jeito do Palmeiras jogar, os jogadores que lá estão, todo mundo já conhece. Então, poxa, o que a gente pode fazer? Primeiro tempo, os caras vão colocar a gente na roda, porque eles já conhecem, a gente está cansado, né? E eles vão armar uma estratégia para bater a gente. E no segundo tempo a gente precisa mudar. Seja apostando na base, seja mudando a forma do jeito, mudando os jogadores de posição, enfim, são todas as opções, todas as artimanhas, todas as estratégias que o Abel Ferreira consegue propor dentro de um jogo. Então, assim, é um cara que tem que ser elogiado, claro, ficam sempre as críticas. Hoje eu vou me abster das críticas, mas, cara, assim, que tem uma mística, né? Que tem uma coisa que, cara, assim, parece coisa de filme, né? Parece coisa de filme. E tudo que acontece só aumenta a idolatria do torcedor para este personagem que, para mim, volto a repetir, já é o maior da história do Palmeiras, tá? Dentre jogadores e treinadores. O Abel Ferreira, hoje, para mim, a gente falava só dele ser o maior treinador do Palmeiras. Hoje, para mim, o Abel ele é o maior ídolo da história do Palmeiras. Eu já coloco o Abel, posso estar queimando a largada, posso estar cometendo uma heresia, mas a minha opinião pessoal é que o Abel Ferreira hoje ele já é o maior ídolo, não é? E aí a gente inclui treinadores e jogadores. O Abel Ferreira é o maior ídolo da história do Palmeiras. Os fãs de Marcos vão ficar chateados comigo. E eu acho que o Marcos, ele, sei lá, até antes dessa temporada, ele era o maior ídolo do Palmeiras. Ele era o maior ídolo do Palmeiras. Ídolo, não tô falando melhor jogador, ídolo. O Abel Ferreira hoje, para mim, eu acho que ele ultrapassa o Marcos nessa idolatria. Ele se torna o maior, ele vem se tornando, ele está consolidando e hoje, para mim, ele já é o maior ídolo da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? A gente vai trazer algumas aspas do Abel, vamos à agenda do dia, tá? Peço perdão pela longa reflexão, cara, assim, porque é surreal o que acontece, né? É surreal o que acontece dentro de uma partida do Palmeiras, recentemente, né? É claro que isso não é título, não significa título. O título é outra história. Mas que essas emoções vão fazer parte e vão ser o enredo do Palmeiras na temporada de 2024, isso eu não tenho dúvida, tá? Isso eu não tenho dúvida. E o torcedor vai se emocionar muito. O Abel Ferreira gosta disso, os jogadores gostam disso, o torcedor gosta disso, o ser humano precisa disso. O ser humano vive de emoções. E o Palmeiras do Abel Ferreira proporciona essas emoções aos seus torcedores, tá? Então, dependendo do ponto de vista que você olhar, é um grande espetáculo essa equipe do Palmeiras, tá? Claro, sofrido, não precisa disso. Com o tempo de trabalho, era para o Palmeiras estar amassando todos os adversários. Eu concordo com todas essas opiniões. Eu concordo com tudo isso. Tanto que, como eu falei, há um mês atrás a gente estava questionando se o Abel Ferreira tinha chegado no limite, tinha chegado no limite nesse trabalho do Palmeiras. Né? E hoje, mais uma vez, a gente veio aqui para se render e elogiar o treinador do Palmeiras, tá? Bom, se temos um português aqui no Palmeiras, temos um português no Botafogo. E o Arthur Jorge, me parece que agora tem o elenco na mão. Né? Pouquíssimo tempo de trabalho, chegou, amargou resultados ruins. A gente começava a se questionar se era mais um português que vinha para o Botafogo para, de repente, mudar muito a estrutura e, de repente, não casar bem com o elenco, gerar um certo mal-estar, torcedor pegar no pé e ter vida curta. E me parece que neste ponto, neste momento, é claro que tudo, né, depois de uma goleada para cima do goleada a gente diz goleada porque venceu de forma tranquila, né? Mas vamos falar, depois de uma vitória importante e contundente, né? Goleada, a gente pensa logo no placar, né? Eu digo goleada no sentido assim, de que não correu riscos, né? Mas depois de uma vitória contundente para cima do Flamengo, tudo muda, né? O ambiente muda, tudo, cara, assim, é impressionante o efeito clássico, né? Depois falam que clássico
não tem assim, não tem essa coisa do clássico, né? Não, o clássico tem a mística. Tem gente que vai, não, é um jogo, o jogo é jogado. Não, o clássico tem essa mística. Dentro de campo, na brincadeira dos torcedores, Gabigol até ganhou uma musiquinha, inclusive, né? É muito elogiado pelo torcedor do Botafogo. É lá e cá, né? É lá e cá. O ano passado tiraram sarro com o Segovinha. Esse ano agora, né? Do outro lado, o Botafogo tem uma música pro Gabigol, relacionado à história do doping, né? Do fraudar o doping, né? Enfim, não vou entoar o cântico aqui, deixo para você procurar se você não conhece, se você ainda não conhece, mas o como muda o ambiente, né? O como muda o relacionamento do torcedor com a equipe, com o treinador. E tudo isso vai se somando, né? Quando você não tem tempo de trabalhar, quando você chega num ambiente tumultuado, você precisa dessa tranquilidade. E a partir do momento que o Arthur Jorge começa resultados pequenos, de repente, e aí um resultado contundente para cima do Flamengo, a coisa muda, né? Então, assim, apesar de pouco tempo de trabalho, ele chega para pôr ordem na casa, para fazer o que tem que ser feito, e agora, neste momento de mais calmaria, ele pode começar a fazer aquilo que ele de repente imaginava que ele queria fazer lá no começo, que eu não sei o que é, e a gente vai descobrir, tá? E a gente vai descobrir. Mas é aquela coisa, né? E tudo vem casado também com o próprio John Textor, né? Que fechou um pouco a boca, parou de falar bobagem, né? O início de temporada do Botafogo, para mim, muito tem a ver com o John Textor. O final da temporada passada e esse início de temporada, muito tem a ver com o John Textor, né? De querer aparecer mais de equipe, de se preocupar mais em disparar, em dissipar fake news, porque até o momento é fake news, porque ele não divulgou nenhuma prova, tá? Ele fala que tem provas, e todo mundo que diz que ele está mentindo, ele fala que está sendo mentiroso, que está sendo leviano. Neste momento, o mentiroso é ele, né? Porque ele não... dei provas para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Tá, cadê? Cadê que a gente viu alguma coisa? A gente não viu nada, hein? Então, até o momento, é uma fake news, tudo que ele está falando, né? Então, porque ele crava de forma contundente. Ele afirma ser uma realidade. Então, assim, para que seja uma realidade, é preciso provar. E ele não prova. Em nenhum momento ele prova. Só que ele viu que essa estratégia não está dando certo. Então, além de tomar uma punição, né, do Superior Tribunal de Justiça Esportiva, ele também preferiu se calar, né? Fechou a conta dele na rede social X e tudo mais. Ele preferiu ficar um pouquinho recluso. E coincidentemente, foi um momento de crescente do futebol do Botafogo, né? Coincidentemente. Então, existem lições a serem aprendidas e ele tenta justificar uma má decisão, uma má gestão no final do ano passado, ele condicionar isso a fatores externos. Não, isso é um fator interno. E se ele, imagino que ele como um grande empresário tenha entendido isso, ele só não vai expor que ele errou, só não vai admitir que ele errou, e se ele admitir isso internamente, sanar esses problemas, que eu acho que ele vai fazer, porque, como eu disse, é um grande empresário, apesar de vaidoso, é um grande empresário. Não teria chegado onde chegou se não fosse um grande profissional. Imagino que ele esteja atuando nessas nuances. Se vai repetir o feito do ano passado, acho muito improvável. Que vai disputar o título? Eu acho que sim. Mas repetir o feito do ano passado, acho muito improvável. Mas, né? Mas a gente já viu o raio cair mais de uma vez no mesmo lugar. Então vamos acompanhar, tá? São Paulo com o Zubeldia conseguiu uma vitória tranquila para cima do Águia de Marabá. Vitória importante. A gente sempre vão entrar naquele mérito do, poxa, o adversário é muito fraco. Sim, o adversário é fraco, mas são essas partidas onde você tem que ter onde você tem a oportunidade de mudar a história, né, da sua equipe, do seu projeto ao longo da temporada. O projeto foi implodido. O projeto foi para o espaço, porque vem o Carpini após o Dorival Júnior e o Carpini lá não está mais lá. Então o projeto foi implodido. E começar um projeto com a temporada rolando é necessário. São partidas, de repente, contra adversários mais fracos, onde você vai conseguir mudar a sua história ao longo da temporada, né? A história do seu projeto, que recomeçou de forma tardia, mas recomeçou. Não tem mais o que fazer, não há como voltar atrás. Então, são partidas como essa que você tem que aproveitar a oportunidade, ir para cima e conseguir um resultado importante. O São Paulo praticamente encaminha a sua classificação para a próxima fase. A gente vai trazer aspas do Arthur Jorge e do Zubeldia. Deixa eu agilizar aqui, estamos chegando a 20 minutos.
Outros resultados do dia, o CRB venceu o Ceará por 1-0 e o Goiás venceu o Cuiabá. Que draga que vive o Cuiabá neste momento, hein? Uma fase muito ruim, tá? Muito, muito, muito ruim. Neste momento, uma equipe candidatíssima ao rebaixamento. Torço para que não, mas é uma equipe candidatíssima ao rebaixamento. 1-0 Goiás para cima do Cuiabá, tá? Vamos com as aspas do dia. Notícias do GE, mais uma vez, deixar os créditos aqui. O artigo por Sérgio Santana, tá? O Arthur Jorge disse que faltou um pouquinho mais de fome para a equipe do Botafogo. Nós tivemos uma primeira parte mais apática. Acho que o jogo não foi muito feliz da nossa parte. Temos que reconhecer isso. Faltou-nos mais fome, mais vontade de ser agressivos, e era por isso mesmo que eu estava na parte final tentando insistir. Não só porque este é um jogo que tem 2 jogos para decidir, portanto um gol pode ser determinante, mas porque era para mim importante naquele momento, tá? 1-0, uma vitória magra, mas é uma vitória. É uma vantagem curta, sim, mas como disse o Arthur Jorge, de repente fazer 2, né? Você vai com mais comodismo. De repente você vai como São Paulo, com 2 gols de vantagem, você vai mais tranquilo, né? Isso é inegável. Apesar de você poder entrar no próximo jogo para jogar por um empate, você vai mais tranquilo, você vai mais sossegado. Pô, de repente toma um gol, os caras vêm meio inflamado pela torcida, sai um gol aleatório, e aí a gente ainda tem uma tranquilidade, né? Pegar mais algumas aspas aqui. Aquilo que tem no meu trabalho, nas 5 vitórias, é o mesmo do que teve nas derrotas. Tenho 7 jogos. O que precisamos é tempo para criar uma identidade, criar uma ideia. Para mim, o mais importante são os jogadores, o que desempenham com missão. Espero e quero que passe a ser a ideia deles. Quando é assim, as coisas ficam mais fáceis. Então, aqui as palavras do Arthur Jorge, fica claro que o Botafogo ainda não joga, não tem identidade dele, né? Ele, óbvio que quando chega, como ele falou, nas vitórias e nas derrotas, tem o DNA dele, daquilo que ele tentou propor, daquilo que ele tentou fazer. Mas é preciso tempo, tá? O que precisamos é tempo para criar uma identidade, uma ideia, criar uma ideia. Essa ideia está se formando e os jogadores estão comprando. Agora, para que isso se consolide, é preciso tempo de trabalho. Como vai lidar com um curtíssimo tempo e com o calendário maluco? Aí é dor de cabeça para o profissional que escolheu vir para o Botafogo, tá? E não só ele, mas tantos outros, assim como o Zubeldia, que disse que o São Paulo foi a equipe do São Paulo foi protagonista. E foi mesmo. E tem que ser mesmo. É o atual campeão da competição. A Copa do Brasil, a Copa da Argentina, a Copa do Rei, Copa da Itália, Copa da Alemanha, toda a Copa de país é muito difícil. São 180 minutos em alguns países. Sabemos que é um torneio muito difícil, mas acredito, e com todo respeito ao rival, que fizemos um bom jogo, que fomos protagonistas. Tivemos o controle a todo momento e tivemos muitas situações de gol. Apesar de termos de seguir melhorando, não é fácil jogar com jogadores que são bons, mas que não estão jogando juntos. Tá? Então aqui, deixa uma moral pro jogador também. Não é fácil jogar com os jogadores que são bons, mas que não estão jogando junto, né? Bom, aí jogar junto é outros 500, tá? Porque eles treinam juntos. Jogar é diferente de treinar. Mas, se não estavam treinando juntos, deveriam, pelo menos, tá? Jogando coletivo, tá? Treino, jogando junto. Mas, enfim, uma coisa importante que o Zubeldia falou é a palavra protagonista. Eu acho que uma equipe como São Paulo, ela não pode se contentar com com ser coadjuvante. Porque o coadjuvante é o segundo protagonista, né? Tanto que nas premiações do Oscar, Globo de Ouro, né? Aquelas premiações do cinema, o prêmio de coadjuvante, de ator coadjuvante, é o segundo protagonista. Então eu vejo assim, tá? O São Paulo não pode se contentar em ser coadjuvante e ir longe na competição, porque o São Paulo é o atual campeão. O São Paulo só pode se contentar em ser protagonista. E estava faltando protagonismo. Né? Nos últimos jogos de Carpini, o início do próprio Zubeldia, né? Que é um novo trabalho, a gente entende, a gente contextualiza, mas estava faltando protagonismo. Eu acho que isso não vale não só para o São Paulo, vale para tantas outras equipes. Que às vezes passam por uma fase ruim,
ficam desacreditados, o torcedor pega no pé. E eu entendo lá do torcedor, a gente já falou aqui, os jogadores são cobrados porque muitos deles vêm para ser protagonistas e eles se escondem. Tá? Eles se contentam nem com o cargo de coadjuvante, eles se contentam com o cargo de figurinista, né? Figurinista que fala? O cara que compõe ali, né? Não é figurinista, é figurante, né? Figurante. Não sei se é a mesma coisa, por isso que eu figurante, né? Que é aquele que fica lá no fundo, né? Quando o ator principal e o coadjuvante vão lá tomar um café no bar, o figurante é aquele que está no fundo. Tem muitos atletas hoje em grandes equipes do futebol brasileiro que chegam a peso de protagonista, mas se contentam em ser um mero, né? Um mero figurante. E aí eu entendo a cobrança do torcedor. Óbvio que tem que ser de forma ética, né? Em alto nível. Né? Muitas cobranças são muito baixas, são tóxicas. Né? Mas a cobrança tem que existir, porque eles vêm para ser protagonistas. Né? É importante que o time jogue bem. Sou consciente que todos os jogadores precisam de um tratamento individualizado, porque a preparação de cada um é diferente. Por isso, acredito que o resultado foi muito importante. Para a continuidade de um trabalho, apenas a bênção do resultado é que vai permitir essa continuidade, né? E por enquanto, o Zubeldia vem trazendo resultados. É o que o torcedor São Paulino quer no momento. Ninguém é ingênuo. Todo mundo sabe que com a troca de comando técnico, não vai, assim, cara, ele não vai conseguir impor o trabalho dele de uma hora para outra. Então, neste momento, o que o torcedor quer, eu entendo. A gente não vai jogar da forma como a gente quer, que o time do São Paulo não vai jogar, até porque tem tantos desfalques no departamento médico, mas a gente quer resultado. E por enquanto isso, o Beldia vem trazendo ao São Paulo. Para finalizar, Palmeiras, né? Algumas aspas do treinador Abel Ferreira. Difícil entrar em uma defesa com uma linha defensiva à frente da área. Mais uma linha de 4. Sabemos que é difícil. Precisa ser muito persistente. Não falhar passes fáceis. Fizemos trocas que ocorreram bem e outras não tanto. De um modo geral, a segunda parte foi muito bem. Com 3 gols, na minha opinião, um foi anulado, né? E acho que meu adversário merecia um gol pelas chances que criou. O adversário criou 2 grandes oportunidades. Também tivemos o Rony, o Estevão também. O resultado é mais que justo. Meus jogadores estão de parabéns. Mais uma vez, sinto orgulho tremendo desta equipe, tá? Cara, assim, uma coisa importante que falou o Abel. Isso é uma coisa que eu não falo muito, eu falo dos problemas defensivos e o gol do Botafogo expôs mais uma vez a fragilidade defensiva do Palmeiras, né? Para lidar com esse tipo de situação. É meio caótico, né? É meio caótico. Assim, fica todo mundo correndo atrás da bola. E o Palmeiras, do Abel Ferreira, é um time muito posicional. Mas para algumas jogadas essa temporada tem sido muito caótico. Quando toma um ataque, contra-ataque, como aconteceu, uma construção rápida, o time fica meio desnorteado. Né? E a gente critica mais o Palmeiras defensivamente. Mas tem aqui uma coisa que ele citou, né? Dos erros. Tá aqui, não falhar passes fáceis, né? O Palmeiras tem uma característica em dado momento do jogo, dos seus jogos, em que ele vai para cima do adversário. Né? Ele adianta, a equipe adianta suas linhas de marcação, né? Para recuperar a bola rápido. Isso é um grande mérito dessa equipe do Palmeiras. E muitas vezes isso acontece também pro ataque, né? O time todo vai pro ataque. O time tenta ser muito contundente. Só que o meio-campo do Palmeiras, no momento do ataque, né, que pode ser composto por volantes ou zagueiros, erram passes bobos, tá? Erram passes bobos. Se eu não me engano, nessa partida, o Richard Rios cometeu um passe bobo. Né? E, se eu não me engano, não, ele cometeu. E ele comete em todas as partidas, passes bobos, né? Erros bobos de saída de bola. Ele é um volante, ele não pode cometer esse erro. Ele não pode cometer esse erro. Então, assim, existe um calcanhar de Aquiles nesse Palmeiras. E eu disse que eu não ia fazer uma crítica, mas vamos ficar. É importante que o Abel levante esse fator, porque ele está ciente do que está acontecendo. Ele está ciente do que está acontecendo. Então, a gente imagina que justamente pelo Abel levantar esse ponto, esse problema, que ele esteja trabalhando nisso. A gente torce para que sim, espera que sim.
Porque dessa vez ele reconhece, né? Às vezes ele fala, vocês da imprensa, tal, né? Não, isso foi levantado por ele. Isso é uma coisa que não vem acontecendo de hoje, nem de ontem, né? Já faz um tempo. Tá? Então, assim, o pessoal quando o Palmeiras está no ataque, né? O atacante não vai pegar a bola, né? Não vai ficar conduzindo a bola, porque ele está lá na frente. Então, o pessoal que conduz a bola e inicia as jogadas lá no meio-campo, que, como eu falei, pode ser um zagueiro, pode ser um volante, ou pode ser um meia que recua um pouco mais. Vem cometendo erros, e alguns deles muito grotescos, tá? Muito grotescos, o que força o Palmeiras a correria, de voltar correndo, como aconteceu no gol do Botafogo. E quando o Palmeiras volta correndo, é um time caótico, é um time que não se posiciona bem, tá? Então existe uma série de problemas. Por o Abel, pelo fato do Abel levantar isso, imagino que ele reconheça esses problemas e que ele esteja trabalhando nisso. E é preciso trabalhar de forma urgente, na minha opinião. Porque não é de hoje que esses problemas vêm acontecendo. Isso vem acontecendo de forma corriqueira no Palmeiras, tá? Só que quando chegar em fases agudas de uma Libertadores e de uma Copa do Brasil, isso vai custar caro, tá? Isso vai custar caro. Muitas das equipes erram. E eu me recordo no Campeonato Paulista, o São Bernardo errou muito. Teve oportunidade de vencer o Palmeiras a rodo e perdeu todas. O Santos teve muitas oportunidades também e perdeu várias. Então, o próprio Independente Del Valle, apesar do Palmeiras estar todo retrancado, teve muitas outras oportunidades e eles falharam. Tá? Então, quando você pegar um adversário com mais qualidade, isso pode custar uma competição. Tá? Então, por isso que eu sempre falo aqui, insistentemente, falei que ia ficar no lado do torcedor, mas não dá. Mas para uma fase aguda de uma competição, uma fase avançada de uma competição, esses erros são inadmissíveis. Para um elenco, para um time como o Palmeiras, tá? O atual bicampeão, atual bicampeão do Campeonato Brasileiro, foi recentemente bicampeão da Libertadores. Esses erros são inadmissíveis. Uma coisa é você tentar um passe longo e errar, normal. Até porque o adversário tem tempo de correr, interceptar a bola e antecipar a jogada. Agora, passes curtos, isso vem acontecendo. E eu acho que o Richard Rios é um dos que mais erram, se eu não estou enganado, tá? É um dos que mais erram. Então, assim, são coisas, são problemas. Não tem substituto. Não tem. Não tem. Mas, né? Mas, se não dá para evitar o erro do Richard Rios, tem o outro lado. O time recompor de forma organizada. E isso muitas vezes o Palmeiras ainda faz. Mas tirando isso à parte, ficaram todos os elogios que eu fiz na primeira parte do podcast. Eu vou encerrar por hoje, tá? Deixando aqui a cara do Abel Ferreira, reclamando com a arbitragem aqui e tal. Vou encerrar por hoje, gente. Sexta-feira, era para ter feito até menos de meia hora, acabamos passando um pouquinho. Mas é isso, tá? Você que nos acompanha até aqui, peço para deixar aquela famosa moral pra gente, tá? Agradeço demais. Sexta-feira, vamos pegar leve, como a gente sempre fala aqui, moderação, né? Aproveitar que é sexta, mas sempre com aquele leve toque de moderação. Fechamos a conta. Muito obrigado. Ótima sexta-feira para todo mundo. Um excelente final de semana. Um forte abraço. E semana que vem nós estamos de volta. Tchau.